Bom dia, tudo bem? Hoje é um dia muito especial, é o dia dos professores, né? Então, a professora está muito feliz porque é um dia muito especial, comemoração, né, nossa. E, como presente, nós vamos fazer a correção de algumas atividades, né, do livro didático de vocês, na página 26, sobre cálculo estequiométrico. Lembrando que esse conteúdo é o conteúdo da avaliação de vocês, né? Então, ciência na próxima semana, na outra terça-feira, que vai ser, deixa eu olhar aqui no calendário, na outra terça-feira agora, dia 27, tá? Dia 27 é a nossa avaliação dessa unidade de cálculo estequiométrico, ok? Então, vou projetar aqui para vocês agora o livro para a gente começar a correção. Então, pega o material de vocês, livro didático, página 26. No livro didático, página 26, primeira coisa, vocês precisam pegar a tabela periódica para fazer esses cálculos, tá? Então, peguem aí a tabela periódica. Normalmente, no final de vestibulares, né, tem a tabela em preto e branco lá no final, ou no início da prova, ele dá os dados que você vai necessitar para realizar a avaliação. Então, na questão 1, ele diz, ó, quantos mols, então ele está te falando em quantidade de matéria, de O2, são obtidos a partir de 2 mols de pentóxido de nitrogênio, de acordo com a equação. Então, ó, pentóxido, 5 oxigênios, é esse daqui, de nitrogênio, 2 nitrogênios. Então, nós vamos equacionar esse daqui, deixa eu só mudar um pouquinho. Nós vamos equacionar o N2O5 com quem outro elemento? Com o O2. Então, a nossa regra de 3 vai ser esse e o O2. Primeira coisa que a gente tem que conferir é se a equação está balanceada, tá? Então, primeiro passo, verificar se a equação está balanceada. Então, ó, eu tenho 2, aqui eu tenho 2 nitrogênios, tenho 2 potássios, aqui eu tenho 2 potássios. No total, eu tenho 7 oxigênios, 3 vezes 2, 6, né? Meio vezes 2 vai dar 1, então 7. Tudo está balanceado, a equação está balanceada. Então, tudo que eu tenho de um lado, eu tenho do outro. Qual é o segundo passo? Verificar a proporção, né? Proporção, e no caso, ele está dando em mols, então a gente vai permanecer com a proporção estequiométrica em mols. Eu vou olhar e eu sei que aqui eu tenho 1 mol. 1 mol de N2O5 tá para quantos mols de O2? Tá para meio mol. 1 sobre 2, né? É meio. Então, 1 mol de N2O5 não tem necessidade de escrever a molécula. Eu vou escrever para ficar mais fácil para a gente acompanhar. Está para meio mol de O2. Beleza? Então, ó, 1 mol disso aqui tá para meio mol. Vocês lembram que eu falei que a primeira linha da nossa regra de 3 sempre sai da equação balanceada? Olha aqui, ó. Eu equacionei o N2O5 com o O2. Agora, ele quer saber assim, ó, quantos mols de oxigênio, quantos mols de O2, então o meu O2 é o X. É necessário a partir de 2 mols, então ele vai ter 2 mols de N2O5. Pronto, montamos nossa regra de 3. Nós vamos multiplicar cruzado, x vai ser igual a 2 vezes meio, 2 vezes meio vai ser 1 mol de O2. Então, nós descobrimos que quando eu tiver 2 mols de N2O5, eu vou precisar de 1 mol de O2. Beleza? Tranquilo? Todo mundo conseguiu acompanhar? Isso aqui, gente, ó, eu preciso que vocês me respondam fielmente se estão conseguindo entender ou não, porque é de suma importância vocês entenderem as regras de 3, viu? Vou lá, vou para a questão 2 agora. A questão 2, ela diz assim, ó, determine a massa. Então, se é massa, ou vai ser gramas ou quilogramas. Olha aqui, ó. Determine a massa de gás carbônico, que é o CO2, que pode ser obtida na queima completa de 960 gramas de carbono puro. Então, ele está falando do dióxido de carbono e ele está falando do carbono puro. É os dois elementos que ele está falando, conforme a reação. Então, ó, quando eu for equacionar, eu vou equacionar o carbono com o dióxido de carbono. Então, o carbono, né, sólido, eu vou equacionar com
quem? Com o dióxido de carbono gasoso. É esse daqui que eu tenho que usar para fazer a regra de 3. Ele está falando em massa, então eu não vou olhar isso aqui em mols agora. Eu não acho que vou dizer, eu tenho 1 mol, tenho 2 mols. Eu tenho que achar a massa em gramas dele. Então eu vou lá na tabela periódica, um átomo de carbono é 12 gramas. Está para CO2. CO2 vai ser assim, ó, CO2. O carbono, ele é 12, mais o oxigênio é 16 vezes 2, vai dar 44 gramas. Então, 12 do carbono está para 44 gramas, né, do dióxido de carbono. Ele diz que ele vai colocar para queimar, ele quer saber quanto de gás carbônico ele vai ter, então é o X. Quando ele colocar para queimar 960 gramas de carbono puro. Então, sempre unidade medida, embaixo unidade medida. Vamos multiplicar cruzado e nós vamos obter no final 3.520 gramas. Mas, se fosse de marca X, a resposta ele disse que ele quer em quilogramas. Então, nós vamos ter que transformar isso aqui para quilogramas. Para quilogramas, é 3,52 quilogramas de CO2, de dióxido de carbono. Então, agora a gente finalizou o cálculo. A próxima, ó, calcule a quantidade de matéria. O que é quantidade de matéria? Quantidade de matéria, ele está falando quantos mols, tá? Quando ele falar quantidade de matéria, número de mols. De hidróxido de magnésio, necessário para produzir 380 gramas de cloreto de magnésio. Então, ele está falando de hidróxido. Hidróxido tem OH. Então, é esse aqui, ó, hidróxido de magnésio. Com cloreto de magnésio. Cloreto de magnésio tem cloro. Então, ele está falando desse composto aqui do reagente para esse composto aqui do produto. A nossa regra de 3 vai ser entre esses dois. Ele está querendo saber a quantidade de matéria do hidróxido. Então, isso daqui ele quer saber em mol. Mas esse daqui, ó, observa que ele deu em gramas, tá? Então, ó, presta atenção nas unidades de medida que eles estão trabalhando na regra de 3. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer assim, ó. Eu tenho 1 mol, porque essa equação está balanceada. Então, eu tenho 1 mol para a massa em gramas do MgCl. Aí eu vou lá, MgCl2. O magnésio, nós sabemos que a massa dele é 24,3. Deixa eu só conferir aqui. Magnésio é 24. Vou arredondar, tá? Vou colocar 24. 24 mais 35,5 vezes 2. Então, tudo isso daqui, ó, né? Arredondando, vai dar 95 gramas. Eu arredondei, tá, gente? Só para ficar um número inteiro. Porque quando a gente vai fazer questão em vestibular e Enem, é complicado ter números quebrados. Então, a gente aconselha sempre a vocês trabalharem com um número mais próximo, arredondando, né? Vai dar 95. Então, ó, MgCl2 é 95 gramas. Ficou fechadinho. 95 gramas. Aí ele disse que ele vai produzir, ele vai colocar para reagir 380 gramas de cloreto de magnésio. O cloreto de magnésio está aqui, então eu tenho que colocar o 380 aqui embaixo. E eu vou descobrir a quantidade de matérias. Em outras palavras, eu vou descobrir o número de mols. Quantos mols isso tem? Vou multiplicar cruzado, certo? Então, X vai ser igual, vai ficar 380 dividido por 95. 380 dividido por 85 vai ficar 4 mols de MgOH2. Finalizamos o cálculo. Então, 380 gramas de cloreto de magnésio, eu tenho que ter colocado para reagir no começo da reação 4 mols de hidróxido de magnésio. Então, chegamos aqui na resposta. Agora, vamos lá para 4. Tudo tranquilo, gente? Vocês estão tão quietinhos? Conseguindo entender? Quem fez, acertou, regrinha de 3, responde aí para Pro. Quem fez, acertou? Eu acabei de aceitar, Isabela. É porque eu acho que a internet está meio lerda, os pedidos estão chegando devagar aqui.
às vezes é porque você deu 3,7, porque você usou 24,3 na massa do magnésio, não foi? É porque você não arredondou. Mas não tem problema. A gente tem que ficar atento, porque agora as questões não são de marcar X, mas quando de marcar, né? Mas quando for de múltipla escolha, você tem que ficar atento, porque normalmente eles arredondam, ou ele vai te falar qual é o valor que é para você trabalhar, tá bom? Mas não tem problema, porque você não arredondou. Eu arredondei para ficar mais fácil para a gente trabalhar, não ficar o número quebrado, mas não tem problema, beleza? Vamos lá. Vamos para a questão 4. Gente, ó, tá meio lerdo a internet, eu acho que é por isso que tá demorando para chegar os pedidos, mas as 2 pessoas que estavam pedindo para entrar, eu acabei de aceitar, tá bom? Inclusive, saiu alguém. Eu acho que tá oscilando a internet. Se tem pão de chuva aí, eu acho que tá meio ruim nesse sentido. Na metalurgia do zinco, uma das etapas da reação é o óxido de zinco com o monóxido de zinco, produzindo zinco elementar e dióxido de carbono. Gente, ó, quem vai fazer vestibular tem que prestar muita atenção, porque tem bancas, vou dar exemplo. Vocês já viram falar na prova, vou até colocar minha carinha inteira aqui, minha tela cheia para vocês. Vocês já viram falar na provinha do IME, né? E na provinha do ITA, já, né? Que é um concurso público que você pode entrar nas áreas de engenharia, se você não quiser seguir na carreira militar, ou você pode sair de lá como um militar. Essas instituições, vou deixar esse exemplo bem claro, porque tem algumas pessoas que têm interesse de fazer essas avaliações. Elas fazem exatamente o que a questão 4 tem, né? Ela está fornecendo para a gente. Ela dá só o enunciado para você montar a equação química, e depois que você montar a equação química, aí você vai efetuar a regra de 3. Então, assim, cuidem muito, porque hoje em dia os vestibulares e Enem, eles têm primado nisso, né? Eles têm deixado dessa maneira, eles não têm colocado a equação como veio na questão 1, na questão 2, na questão 3. Eles não estão colocando a equação química montada. Então, você tem que prestar atenção nos termos, né, que ele está utilizando para você montar a expressão. Vamos montar a expressão para vocês observarem e os termos que eles estão utilizando para fazer isso. Então, se a gente notar, ele diz assim, ó, ele utiliza, ó, uma das etapas da reação é o óxido de zinco e o monóxido de carbono, produzindo. Quem produz no produto. E quem que ele produz no produto? O zinco elementar, que é o zinco sólido, e o dióxido de carbono. Então, como ficaria? Óxido de zinco é o ZNO, é um reagente. Esse meu reagente, ele diz que está reagindo com monóxido de carbono, que produz, ó, produzindo o zinco elementar, que é o zinco sozinho, o Zn, mais dióxido de carbono, né? E por último, a gente tem que verificar se a equação está balanceada. Então, eu tenho um zinco, um carbono, 2 oxigênios, 2 oxigênios. Então, ok, a equação está balanceada. Então, prestem atenção, né, no que o enunciado está dizendo, porque lá no enunciado, nesses casos de exercício, nós vamos coletar muitas coisas importantes para a resolução da questão. Então, depois, agora, a gente vai fazer a regra de 3, que é o cálculo estequiométrico. Ele diz que para cada 1.000 gramas de óxido de zinco, ó, então, 1.000 gramas ele está usando em massa, né? Significa que a gente vai fazer a nossa regrinha de 3 em massa. Para cada 1.000 gramas de óxido de zinco, que é o ZNO, que reage, né? E qual é a massa do metal obtido? Quem é o metal que ele está dizendo obtido é no produto. O metal que está sendo obtido no produto é o zinco. Beleza? Então, a nossa regra de 3, quem que nós vamos montar a nossa regra de 3? Óxido de zinco com o zinco. Ok? Nossa regra de 3 é a partir do ZNO para o Zn. Como o valor foi dado em massa, significa que eu vou ter que achar a massa integral deles para depois, porque vai ser a primeira linha da minha regra de 3,
para depois usar essa informação aqui, que foi o 1000 gramas, para encontrar o X, né? Então, ó, ZNO vai ser 65 mais 16, né? 65 mais 16 vai dar 81 gramas, ok? E aqui vai ser só 65, olha, já deu o valor, 65. Então, 81 tá para 65 gramas. Para cada 1000, qual é a quantidade de metal? Quem é o metal é o zinco, então ele é o X. Quantas gramas ele vai colocar para reagir? O experimento dele, que ele vai realizar, ele vai usar no total 1000 gramas. Vamos multiplicar cruzado. X vai ser igual a aproximadamente, porque vai dar uma dízima periódica, 802,5 gramas de zinco. Então, se ele pegar 1000 gramas de óxido de zinco, no final desse processo, ele vai obter 802 gramas de zinco, né? Nesse processo aí, para a obtenção do zinco metálico. Certinho? Na questão 5, que também era para vocês realizarem, ele diz o seguinte, que o bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3, é um sal presente em nosso cotidiano, que pode ser utilizado em fermentos, extintores de incêndio, antiácidos estomacais e uma outra série de aplicações. O processo obtendo essa reação está aqui embaixo, né? Então, nós temos carbonato de sódio com gás carbônico e água, que vai produzir o bicarbonato. Determine o número de moléculas. Então, ele está pedindo o número de moléculas. E número de moléculas eu vou usar o quê, prof? Eu vou usar a constante de Avogadro. Avogadro. Esse é o valor que eu vou usar. De bicarbonato produzido para consumir 360 gramas de água. Então, eu vou usar, a minha regra de 3 vai partir de água, da água, para o bicarbonato. Ok? Essa vai ser a minha regra de 3. No caso, a água, a gente vai trabalhar com massa, em gramas, né? Vou colocar aqui massa. A gente vai trabalhar com a água, em massa. Agora, o bicarbonato, ele quer que a gente trabalhe em constante de Avogadro. Então, é muito importante você ler o enunciado e interpretar aquilo que ele está querendo de vocês, tá? Então, vamos lá. Vamos agora colocar a mão na massa. H2O tem 18 gramas. Então, aqui, quando eu calcular, vai ser 1 vezes 2 mais 16, que vai dar 18 gramas. 18 gramas está para 2 vezes a constante de Avogadro. 2, porque são 2 mols, vezes a constante de Avogadro, vai dar 12,04 vezes 10 a 23, né? Só que eu não posso deixar 12, eu tenho que andar uma casa, então vai ficar 1,204 vezes 10 a 24, ok? Isso aqui vai dar assim, ó, 12,04 vezes 10 a 23. Mas eu não posso deixar esse valor, eu vou transformar essa unidade medida correndo uma casinha aqui, ó. Corri uma casinha e ficou desse jeito, beleza? Então, a primeira linha da minha regra de 3, ó, eu montei a partir da minha equação química, que está balanceada, e eu verifiquei quem eu tenho que relacionar para fazer a regra de 3, e relacionei qual é a unidade de medida que eu tenho que trabalhar. No caso, a água, ele estava dando em massa, ó, porque está dando em gramas, e o bicarbonato, ele está pedindo em número de moléculas. Número de moléculas é na constante de Avogadro. Ele disse que vai colocar para reagir agora 360 gramas de água. E ele quer saber qual é o número de moléculas, né? Qual vai ser o número da constante de Avogadro aqui, que vai ser X. Nós vamos multiplicar cruzado, né? Então, vai ficar assim, ó, 18
gramas. Está, essa eu vou fazer detalhado porque tem base 10, tá? Então, vai ficar 1.204 vezes 360, que vai dar 433,44 vezes 10 a 25. Primeira coisinha, né? Não existe base 10 esse valor aqui. O que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que correr uma, duas casas. Então, agora vai ficar assim, ó. Aqui tem o X, né? A Bruno colocou o X, vai ficar 18x. Deixa eu só apagar aqui. Então, vai ficar X é igual a 4,3344 vezes 10. Ou aqui não é 25. Aqui não é 25, não, é 23. Peraí. A Pro já colocou transformado. 24. Pro, peraí. Uhum. Aí a gente vai caminhar, ó. Uma, duas, vai ficar 10 a 26, porque anda duas casas. Dividido por 18. 18. Pequenininho, mas deu. 18. Tá? Aí nós vamos pegar, então, 4,3344 dividido por 18. Dividido por 18. Vou fazer desse lado, tá, gente? Ó. Continuação. X vai ser igual a 0,2408 vezes 10 a 26. Aí nós chegamos em outra coisa. Não existe base 10, 0,24. Nós vamos ter que andar uma casa para esse lado aqui agora, né? Então vai ficar assim, ó, 2,408 vezes 10 a 25. Moléculas de bicarbonato. Essa é a unidade de medida, tá? Moléculas. Tá chovendo, gente. Que bom. Então, ó, moléculas. Moléculas. Ele tá pedindo número de moléculas, né? Ó, número de moléculas de bicarbonato. Então, nós finalizamos aqui, ó. Continuação. Vou colocar a continuação da 5. Pra vocês entenderem. Esse aqui, tudinho, é da questão 5, né? Então, ó, peguei, dividi, 4 vezes 10 é 26 por 18, deu 0,2408 vezes 10 é 26, não existe base 10 assim, vou deslocar uma casa, e quando a gente desloca uma casa, vai correr ali um zerinho, e ficou, então, 2,408 vezes 10 a 25. Beleza, todo mundo acertou. Quem fez a atividade? Suave, gente. Tranquilo, calma. Tudo ok, Sabrina? Tudo ok, pessoal? Carol? Cadê? O restante tá tão quietinha. A Ada tá quietinha. O restante, a Emily, ok. Ei, professora. Oi. Feliz os professores. Dá uma paz no coração, né? De chuva. Aí eu fico zen. Deixa eu colocar o fone, porque essa chuva aqui fica fazendo barulho na sala. Peraí. Agora eu tô ouvindo vocês perfeitamente. Professora, feliz dos professores. Obrigada, meus amores. Muito obrigada. Tô com saudade de vocês. Queria estar comemorando com vocês. Você vai estar aí à tarde na escola? Hã? Você vai estar na escola aí à tarde? Vou passar o dia todo na escola hoje. Tá bom, depois eu levo aí a sua lembrancinha. Ai, que amor. Obrigada. Gente, ó, eu vou fazer o seguinte. Então, a correção de hoje, nós finalizamos. Eu vou explicar que vocês vão ter que desenvolver as demais atividades para a gente corrigir na outra aula. Então, eu vou explicar para vocês a página 27 e aí a gente finaliza a nossa live, tá bom? Falta alguns minutinhos ainda para encerrar a aula. Vou continuar aqui na página 27, ó. Eu vou montar a regrinha de 3 para vocês, vou interpretar com vocês e aí vocês montam depois. Então, ela diz assim, ó, um dos primeiros, eu coloquei para projetar, deixa eu ver, né? E pronto, vou colocar, né? Então, pronto.
Um dos primeiros processos da obtenção do gás hidrogênio por meio da reação de metal através de uma solução ácida, ao mergulharmos uma placa de ferro metálico em uma solução de ácido clorídrico. Tá aqui a equação, e aí nós temos que conferir se ela está balanceada, tá? Olhando aqui, ela não está balanceada, porque ó, tem 2 cloros, tem 2 hidrogênios. Aqui eu tenho 1 cloro e aqui eu tenho 1 hidrogênio. Então, para deixar essa equação ok, é só colocar o 2, né? Quando a gente colocar o coeficiente 2 aqui, nós vamos deixar a equação balanceada. Então, a primeira coisa é verificar se a equação está balanceada. Então, vai dar tudo errado a sua regra de 3. Com base nessas informações, determine o volume. Quando ele está falando em volume, galera, ele está falando para a gente usar o CNTP, tá bom? Então, quando ele estiver falando em volume, CNTP, produzido, né, na reação completa de 112 gramas de ferro. Então, ele está usando a CNTP, a nossa regra de 3 vai ser assim, ó, CNTP está para massa em gramas. Quem que a gente vai usar em CNTP? O volume do gás hidrogênio. Gás hidrogênio é H2. E o ferro está aqui, ó, né? Então, nós vamos usar o ferro, que vai estar em massa em gramas, e isso aqui vai estar em CNTP. Como eu tenho 1 mol de H2, ó, se a gente observar, o que a gente tem aqui é 1 mol. Vamos montar aqui, ó. Eu tenho 1 mol. 1 mol em CNTP é 22,4 litros. A massa do ferro é 56 gramas. 1 mol de ferro na tabela periódica é 56. Logo, a massa que a gente tem vai ser 112 gramas. E 112 gramas eu vou achar X em CNTP. Aí vocês vão multiplicar cruzado, beleza? A 7, que é da FUVEST, ele também pede para a gente utilizar em CNTP, que é a constante 22,4 litros. Então, ele diz, na produção de carboidratos, a sua fórmula mínima é CH2O, pelas plantas verdes, obedecendo a equação da fotossíntese. Quantos litros de gás carbônico, então, ó, gás carbônico é CO2, é produzido quando ele coloca para reagir com o carboidrato. Então, vai ser CO2 com carboidrato. Beleza? O carboidrato vai estar em massa, mas o CO2 vai estar em CNTP para você montar. Primeira coisa, conferir se a equação está balanceada. Depois que vocês conferirem se a equação está balanceada, aí vocês vão montar a regrinha de 3. Na questão 8, ele diz lá qual é o volume, calcule o volume. Então, ele está pedindo para vocês calcularem em CNTP, porque o volume é condições normais de temperatura e pressão, quando a gente trabalha com gás, né, ó, CNTP, necessários para queimar 4 kg de metano. Quem é o metano? CH4, com 80% de pureza. Então, primeiro, você vai fazer o valor, vai verificar se a equação está balanceada e vai montar a regra de 3 da seguinte maneira, ó. Nós temos 4 quilos, né, de metano. Só que esses 4 quilos de metano é tudo que eu tenho, é 100%. Mas esses 4 quilos, que é tudo que eu tenho, ele disse que a pureza dele é só de 80%. Então, 80% vai equivaler para a gente X. Aí vocês vão descobrir quanto que realmente ele tem de metano, certo? Quando vocês fizerem isso, né, descobrir o valor em quilograma dos 80% aqui, é meio por lógica, né? Se eu tenho 4 quilos vezes 80%, o X aqui vai ser 3,200, né, quilogramas. Você vai ter que transformar isso para gramas, para então fazer a última regra de 3, que é utilizando o CNTP. E vai ser quem? Vai ser o metano com gás oxigênio. Você vai usar esses dois aqui, ó, para fazer a última regrinha de 3. Na 9, é mais ou menos a mesma coisa. Ele diz, ó, o gás hilariante pode ser obtido na decomposição do nitrato de amônia. Primeira coisa, ó, decomposição. Então, eu estou pegando uma coisa
e estou separando em duas coisas ou mais, tá? Primeira, assim como eu dei a dica no início da aula, você vai ter que montar a equação. Então, nós vamos ter o NH4, NO3, que vai se decompor. Vai se decompor em quem? Em N2O. Tá faltando alguma coisa aqui? Tá faltando hidrogênio e oxigênio. E aí, por último, vocês vão verificar se a equação está balanceada. Fez o balanceamento disso, aí vocês vão montar a regra de 3. Nossa regra de 3, né, ele está falando que nós vamos equacionar o NH4 com o N2. Então, ele já disse com quem a gente vai montar a regra de 3, né? Com esses dois aqui, para descobrir a pureza do sal. Então, vai montar a regrinha de 3. São duas regrinhas de 3. Para você descobrir qual é o valor teórico, o valor dessa equação, e qual é o valor da pureza final. Então, vocês vão efetuar dois cálculos. Na questão 10, é um cálculo só, a partir dessa equação. Vocês vão ter que balancear ela, tá bom? Para deixar 2 mols de metanol, né? Ele quer utilizar metanol, esse composto aqui, gente, ó, tá? Ele vai querer utilizar 2 mols de metanol. Você vai ter que balancear, montar a regrinha de 3 para descobrir qual é o rendimento. Na questão 11, ele diz também é um rendimento. Você vai fazer uma regra de 3 para descobrir o rendimento teórico. Rendimento teórico. Depois você vai montar a segunda regra de 3, né? Para saber, então, o rendimento dos 70%. Porque ele está dizendo que essa reação química rende 70%. Qual é a outra coisa? Ele está dando aqui as informações no texto de quem é o reagente, ó, reagir é os reagentes, né? E os reagentes vão formar o produto, que é o ácido sulfúrico. Então, vocês vão ter que montar a equação química para efetuar as regrinhas de 3, que são 2. Então, essa é a tarefa de casa de vocês, né? Nós vamos finalizando por aqui a aula. Pronto, daqui a pouquinho tem outra live, que é a live com o terceiro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem para mim pelo WhatsApp. Beijão, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Façam as atividades. Bye, bye. Tchau, gente. Deixa eu colocar para parar, para gravar.